Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Sou o professor Pedro Coelho e estou aqui para conversar sobre a teoria da árvore na sua preparação para concurso público. Não precisa se assustar não, que eu vou explicar exatamente o que é e não é uma teoria dogmática. Vai te ajudar na preparação e vai explicar, ao menos vou tentar explicar alguma coisa ou algumas coisas que acontecem com alguns alunos. Antes, aproveita e se inscreve, curte o vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo você vai ser notificado. Indo ao que interessa, muitos alunos, seja aqueles que eu acompanho direta e presencialmente, seja aqueles centenas e milhares que eu acompanho da melhor maneira possível que eu posso, através das redes sociais, dos e-mails, do Instagram, aqui do YouTube, enfim, desses vários canais que a internet nos permite. E como não raro, alguns alunos vêm dizer: olha Pedro, eu comecei bem, eu concluí a minha graduação em Direito, comecei a trajetória de estudos e no meu primeiro ano, nos meus primeiros meses de estudo, consegui ir direitinho, e quando ia fazer questões ou quando estava no meu ritmo de estudo, eu percebia uma evolução bem significativa, bem grande, bem representativa, e aquilo me dava cada vez mais gás. E isso é ótimo, isso é natural e isso é importantíssimo. Contudo, essas mesmas pessoas falam que depois de um tempo, depois de um ano como regra, já construída essa base, eles já passam a apresentar uma dificuldade. E qual é essa dificuldade? Passa a ter aquela sensação de estagnação. E aí que entra a analogia da teoria da árvore. Basta imaginarmos a seguinte ideia. Imagine que você está com fome e você precisa se alimentar. E vamos imaginar que você se alimenta de alguns frutos. Você tem um pomar, uma plantação com algumas árvores que dão esses frutos. E aí você chega com fome e o que é que você faz? Naturalmente, você tendencialmente vai experimentar os frutos da base das árvores. E se os frutos forem bons, e como regra são, você vai se satisfazer com aqueles frutos. Só que passado um determinado tempo, o que é que vai acontecer? Acontece que aqueles frutos que estavam na base, que estão na base, eles desaparecem, você já os consome. E aí, Pedro, eu vou ficar com fome? Não, a árvore tem outros frutos, só que em outros níveis. E atingir esses níveis traz um novo tipo de dificuldade. E justamente na analogia é essa a etapa que muitos alunos se encontram. Depois de 6 meses, depois de um ano, você construiu e chegou justamente onde deveria e queria chegar. Só que agora você precisa ir além da base da pirâmide, aliás, além da base da árvore. Você precisa atingir o topo, porque é lá que você vai ter o seu fruto, é lá o local que você vai saciar a sua vontade e o seu desejo. Trazendo na realidade do nosso concurso, você chegou a um ponto que você está entre aqueles que disputa. Como regra, disputam a vaga nas etapas vindouras, na segunda fase, na terceira fase, na prova oral. Mas você precisa de algo mais. E qual é o grande problema? Da mesma forma da árvore, que não vai bastar, não é suficiente você fazer as mesmas táticas para colher os frutos, no estudo é a mesma coisa. Aquilo que funcionou e funciona não necessariamente deve ser eternizado, porque ela funciona para uma determinada etapa. Pedro, eu não entendi. Aliás, eu acho que eu entendi. Eu preciso adotar outras estratégias. É justamente isso. Para você atingir o topo, por vezes você precisa adotar um outro jeito de chegar lá. É como eu sempre brinco, não necessariamente percorrer o novo caminho, mas sim identificar e trilhar um novo jeito de caminhar. Basicamente é isso que você precisa entender. E parece simples, mas não é. Por quê?
tanto isso é verdade que e eu posso falar com tranquilidade, vários alunos, vários candidatos, eles deixam ser tomados por esse sentimento de estagnação e terminam por abandonar o barco, desistir, se desmotivar, e aí a coisa fica muito difícil. Então, primeiro passo: deixe para pensar numa outra forma ou numa outra metodologia, numa outra estratégia, quando já começarem a apresentar os sinais de estagnação. Se aquilo ainda está funcionando e se aquela metodologia por você utilizada ainda está surtindo efeito, ou seja, você ainda sente num processo evolutivo, num processo de crescimento, de maturação em termos do seu conhecimento, permaneça nele, porque isso é muito positivo. Mas se aquela estratégia já estiver demonstrando, apontando sinais de desgaste, de estagnação, não é que você chegou ao seu limite, mas o método utilizado provavelmente chegou ao seu limite. E aí a ideia é você trocar ou aperfeiçoar ou ajustar essa metodologia. Por exemplo, se você faz demais questões objetivas, talvez seja o momento de você alterar, estudar um pouco mais a legislação, porque são naquelas questões que envolvem legislação seca que você está escorregando. Se você já tem uma base nas 6 ou 8 matérias principais e já atinge seus 70%, 80% ou 90% de aproveitamento, mas não está indo para a segunda fase, é o momento de focar naquelas matérias alternativas, naquelas matérias um pouco mais chatas, mas que são imprescindíveis para você atingir esse novo patamar. E essas matérias, muitas vezes, eu não tenho tempo para exaurir aqui, mas em outros vídeos eu posso tentar fazer, são matérias que demandam um estudo em tese mais tranquilos. Você não precisa se afogar em doutrinas específicas, como o faz ou deve fazer em processo penal, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil e direito tributário. Talvez a simples leitura da legislação combinada com a jurisprudência ou ainda oxigenando com um resumo mais diretamente acessível, isso já seja suficiente. Mas esse ponto a gente explora em outros vídeos para a gente não ficar muito longo aqui. Mas o que eu quero passar o recado é: nunca esqueça da teoria da árvore, que não é uma metodologia que é ruim ou boa. Se você identificou uma metodologia que funciona nesse momento, você não precisa morrer abraçado com ela. Pode morrer abraçado com ela? Pode, se ela estiver dando sinais de evolução. Não precisa mudar o time que está ganhando. Mas se você percebe que aquela metodologia que já era utilizada por você, que deu frutos, ela já está passando esse ar de desgaste, você não pode deixar fazer com que isso faça ou gere um cansaço, uma estagnação e uma desmotivação. É justamente nessa hora que você precisa aperfeiçoar, ajustar as velas para o seu barco continuar seguindo. Pedro, mas é muito difícil, o caminho é bem complicado. Pois é de fato complicado, mas se fosse fácil todo mundo conseguiria, não é isso? E essa não é, infelizmente ou felizmente, a realidade. Mas preste muita atenção, se você consegue dar esse pontapé, pessoal, o mais difícil vocês já fizeram. O resto é calma, consciência, trabalho e a sensibilidade para perceber os ajustes necessários, as correções necessárias e aí sim prosseguir com disciplina, cuidado e dando um passo por vez rumo ao seu objetivo. Beleza? Espero que tenha ajudado. Lembra, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, indica para os amigos e um beijo no coração de vocês. Nos encontramos num próximo capítulo. Valeu, pessoal!